Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conexão Diálogo. Hoje uma presença especialíssima, a doutora Fábia Cristina Silva Gomes. No episódio de hoje receberemos uma profissional cuja trajetória é guiada por um propósito muito claro, uma tecnologia, impacto social e sustentabilidade. Em cada projeto que lidera, a Fábia busca criar soluções que vão além da inovação, promovendo inclusão, desenvolvimento humano e equilíbrio com o planeta. Ao longo dessa conversa falaremos sobre a sua visão de futuro, um mundo em que a inteligência artificial e a robótica se tornam ferramentas de transformação positiva, utilizadas para proteger vidas, gerar oportunidades e ampliar horizontes. Falaremos também sobre a importância do protagonismo feminino e da educação continuada, forças essenciais para acelerar mudanças sociais profundas e necessárias. Fica conosco após a vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui com a doutora Fábia Silva, fundadora da Dronac Robotics. Seja bem-vinda, Fábia, ao Conexão Diálogo, suas considerações iniciais. Quem é Fábia Silva? Bom, boa tarde, doutor Paulo. Em primeiro lugar, queria agradecer por estar aqui nesse espaço maravilhoso que sempre traz conhecimento e novas visões, tanto filosófica, tecnológica, como de distintas índoles e tipos. Eu parabenizo por esse programa e toda a equipe que forma parte. E quem é Fábia? Fábia é uma ludovicense, em primeiro lugar, né? Nasci aqui em São Luís, e acabei indo morar na Espanha há 31 anos atrás. Aí é onde eu desenhei toda a minha trajetória, mas Fábia, além disso, também de empresária, é mãe de família, dentro de pouco avó também, tão jovem, dizem minhas amigas, e orgulhosa de poder dar de mim um pouco do meu conhecimento para o mundo, sobretudo o mundo tecnológico, né? Perfeitamente. As pessoas observam que o que a gente estava conversando há pouco, que você tem um sotaque espanhol, nem parece uma brasileira que aprendeu espanhol, parece o contrário, uma espanhola que aprendeu português. Bom, Fábia, e o que é a Dronac Robotics? Bom, a Dronac Robotics, em primeiro Dronac, lugar, né? Dronac. sim, em espanhol. É Certo. como, em primeiro lugar, vou pedir desculpas, porque Não, realmente meu portuguêis está mas a enferrujado. gente vai ajudando, não tem Mas problema. aí, qualquer coisa em espanhol que vocês não entenderem, doutor Paulo, eu peço a sua A gente, ajuda. não, a gente vai. Vamos lá. A Dronac Robotics, ela é uma empresa que eu fundei há 10 anos atrás com outros dois sócios, mas eu sou a sócia maioritária da empresa. E aí a gente fundou essa empresa no começo, com uma visão de criar uma empresa de drones. Só que ao momento que a gente profundizou sobre a questão da drônica e da robótica, eu percebi que a gente estava criando algo muito mais além. Se tratava de uma coisa chamada robótica, pilotada remotamente ou autônoma. E esses robôs pilotados remotamente ou autônomos, eles poderiam estar no setor aeronáutico, marítimo ou terrestre, ou seja, ar, terra e mar. Certo. E aí abre um campo tão grande dentro do mundo da robótica, e com essa visão começamos a Dronac, que é a empresa. Qual a importância dos drones na agricultura, por exemplo? Para mim, olha, na área de agricultura, o que a gente faz? A gente dá uma precisão
aos dados que a agricultura precisa para tomar decisões para poder, digamos, melhorar a qualidade da colheita, a qualidade dos alimentos, no caso, mas, sobretudo, unificar o que a gente chama lá em espanhol plantio. Eu não sei como seria a tradução, mas é plantação, né? Plantio. Plantio. Exatamente. Então, o robô e o drone, ele tem a capacidade de fazer uma visão com câmeras e sensóricas especiais que nos dão esses dados, aonde a gente pode decidir em que momento a gente pode fazer a colheita, em que momento é propício para botar uma medicação na planta, no caso esteja doente de alguma doença. Exatamente. Em que momento se deve fertilizar? É uma maneira de administrar mais de perto a plantação, né? Exatamente, de forma mais reduzindo inclusive o inteligente. custo, né? Porque Muito. antes dos drones, eu acho que só se fazia de helicóptero. E o Exatamente. custo do helicóptero a hora e tal deve ser muito caro por uma plantação, por exemplo, de cana-de-açúcar, né? Que se levaria horas em fazendas que produzem em escala industrial a cana, né? O drone, ele, além dessa redução de custo, que é, como você comenta, exatamente é uma das questões, ela também favorece que você controle melhor a produção. Então, controlar na colocação de fertilizantes, na colocação de inseticidas, que diminui Controle de bastante, pragas também. controle todas essas questões. A própria irrigação também. Sim, Você sim. controla a perda de água, todas essas questões para fazer uma agricultura muito mais sustentável, né? Que Entendi. afinal esse é o propósito. Mas esses drones, os mesmos drones, eles são direcionados para a agricultura, para o meio ambiente, para a segurança, saúde, logística, ou cada um tem sua especificidade? No caso, nós somos fabricantes de drones Sim. industriais. Certo. E cada drone tem a sua função. No caso, no drones de agricultura, nós temos um drone específico desenvolvido por nós para agricultura extensiva, que esse drone vai conectado com uns postes que se coloca no chão para medir parâmetro de qualidade contínuo no chão, no solo, né, no caso. E aí a gente tem outros drones que têm capacidade de carga, que a gente diz, para levar fumigação ao plantio, no caso, Certo. né? Ou, por exemplo, jogar alguma espécie de fertilizante na plantação Exatamente, é um tipo de drone. exatamente. Para Para fazer câmera é outro é drone. outro tipo de Para drone. controlar o meio ambiente, Outro tipo de chuvas drone. assim, de ver enchentes e tal, é outro drone. Exatamente. Para saúde é outro drone. Controlar, por exemplo, na pecuária, ele pode a saúde do boi, do gado. Aí, no caso, a gente teria um drone que vai conectado a um dispositivo que se Sim, coloca sim, um chip, no né? gado, e esse chip o que faz é analisar por onde o gado Sim. pasta, se ele está muito tempo parado em um lugar que pode ser que esteja doente. Então, assim, cada área requer um tipo de robô drone. Sim. E aí, Ele não é um para múltiplas funções, não, né? alguns podem cumprir mais de uma função, Sim. mas o normal é que a gente tenha diferentes tipos de drones para diferentes Sim, aí situações. tem o drone de logística também, que seria, por exemplo, ver a alimentação do gado, água do gado. Pode ser, Pode ser no isso aí. caso, mas na logística se usa muito de entrega de pacotes, né? Aí, embora hoje o céu ainda não está estandarizado para isso concretamente, mas o futuro, o Amazon, né, que é um grande centro de distribuição logística a nível mundial, eles, há uns anos atrás, já lançaram essa ideia de fazer logística, entrega de pacotes com drones, Por né? exemplo, vamos imaginar aqui algo assim Um que cenário, né? há uns anos atrás a gente poderia dizer que seria uma ilusão, né?
uma imaginação fértil. Hoje em dia eu não acho que seja tão ilusório assim, né? Por exemplo, pode ser que daqui a alguns poucos anos eu ligue aqui para uma pizzaria e eles me mandem a pizza num drone, aqui para a gente receber aqui numa janela. É possível? É possível, claro. Esse quadro não é futurista tão Na- assim, não, né? Tanto é que tanto a FAA, que é quem regula o espaço aéreo americano, como a EASA na Europa, eles estão estudando a possibilidade de desenhar, se chama um espaço aéreo, é uma Sim, as estrada aérea. avenidas, né? Exatamente, aonde o drone vai ter que conviver com os aviões, com outras aeronaves. Sim, Então, não, é muito complexo essa logística aérea é. para que se dê, mas não é impossível. Já se está desenhando esse cenário, né, onde a gente vai ver. E outra coisa que tem que preparar são os edifícios para poder receber, né? A gente Sim. pensa que em vez de heliportos vão ter que ter drone portos, os edifícios para poder chegar lá a logística, o pacote. Então alguém vai, desce e entrega nas Sim, casas. sim, é muito bacana esse negócio. Embora eu acho que no futuro vai ter engarrafamento, se a gente pode dizer assim, de drones, né? Vai ter choque de drones, então, acidentes com drones. Pretendemos que não, porque deveria se dar outra situação. Sim, Ter torres de controles específicas para drones. E o drone ele leva um dispositivo chamado transponder. que é o Esse mesmo que tem avião transponder, também, né? exatamente, ele o que que ele faz? Ele vai vigiar o geoposicionamento do drone para evitar colisões. Sim, Então, por isso é importante esse desenho do espaço aéreo que esteja muito bem integrado para poder receber essa logística futuro embora a que gente pensando assim, é, os acidentes não vão ser tão assim importantes, entre aspas, porque eles são controlados, não é uma pessoa, é por controle remoto, né? Tem dois tipos. Hoje em dia é obrigatório que os drones estejam pilotados por uma pessoa. Sim, E é a mesma coisa que acontece com os aviões, né? sim, A sim. gente sabe que os aviões têm a capacidade de voar sós, né? Eles têm o piloto automático, tem toda a automatização para poder fazer, mas se exige que sempre haja um piloto de backup para voar. E com os drones está acontecendo a mesma coisa. Mas não é impossível, porque existem drones autônomos, nós mesmos temos já desenvolvidos, inclusive temos uma tecnologia de um drone que é capaz do próprio drone de dirigir outros Olha 300 só, drones. olha só. Então, e esse drone é autônomo, ele é dirigido por um computador. Ah, Então, temos através de essa inteligência tecnologia. artificial, né? Com certeza. Outro tema que é muito interessante. Vamos falar mais para frente. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço. E o que é a Globásia Internacional? Globasia é a última empresa que eu montei. Eu tenho 4 empresas a dia de hoje. É a Dronac, é a Global Future AI, que a gente também depois vai falar, é a Alliance Growth Investment e a Globasia, que é a última empresa que eu montei, que é uma empresa sobre internacionalização de empresas da Espanha para o Brasil ou do Brasil para a Espanha. Somos, digamos, esse suporte para poder fazer a tradução da idiosincrásia de ambos os países para conectar o mundo empresarial. Entendi. A Globásia International, ela traz empresas da Espanha para o Brasil Exatamente. e Ou leva empresas do do Brasil Brasil para a para a Espanha. Espanha. Ela faz essa interface, né? Essa Exatamente. conexão das empresas. Que legal. E você é uma das CEO dessa Globásia? Sim, eu sou a Ou de CEO, todas essas aqui você também é CEO? sou fundadora e CEO de todas elas, mas eu tenho, digamos, outros, a gente chama level C, né? Que é outros diretores gerais Sim, que sim, outra coordenam diretoria, as né? outras áreas também de Porque senão eu ia grande perguntar se você importância. almoça, janta, dorme, né? Porque são
Pelo menos aqui são 4 empresas grandes, né? Sim, eu só não sou CEO da Alliance Growth, porque aí o CEO é Miguel Ángel Temprano, justamente pelo que é a empresa. É uma empresa de investimentos e financeira, e ele é um grande experto nessa área, e aí vamos deixar a expertise com Com ele. ele, com ele. Só vamos citar aqui que existe essa empresa. E essa Globase International, ela é uma plataforma de internacionalização que conecta ecossistemas de inovação entre Brasil e Europa, né? Especificamente Brasil e Europa. Leva Exatamente. daqui para lá e traz de lá para cá, para essas empresas se integrarem e começarem a operar no Brasil ou lá na Europa. Isso é. Exatamente. Eu percebi há muitos anos atrás, convidada pelo governo do País Vasco, eu comecei que foi quando eu conheci o Dr. Israel Baima, né, em Brasília, há muitos anos atrás. Eu trabalhei nessa área de internacionalização para o governo lá da região que eu moro, que é o País Vasco. E aí, quando eu trabalhava nessa área, eu percebi a importância de conhecer as peculiaridades de cada região, né? Tanto do Brasil ou de uma cidade concreta, com as de lá. E isso trazia uma proposta de valor diferencial, quando você sabe como traduzir, não só pela tradução do idioma, mas traduzir realmente como se deve implantar uma empresa em outro lugar. Sim. E Conhecer o aí mercado, né? trabalhei muitos anos nessa área, até que fui convidada a criar essa empresa de drones, que fundei com meus. E aí, hoje, por necessidade também de empresas que confiam nessa expertise que eu tenho de muitos anos, me voltaram a pedir, Fábia, por favor, precisamos voltar ao Brasil e gostaria que fosse da sua mão. E aí, retomo e criou a Globásia Quando você fala de Brasil, você inclui o Maranhão? Maranhão. Lógico, lógico, com É, certeza, nosso querido estado. nosso querido estado do Nordeste, Maranhão. E essa Global Future AI? Bom, essa empresa eu fundei há um ano atrás, é que eu levo 8 anos trabalhando, estudando também, sobretudo muito estudando, porque eu Sim, acredito que o conhecimento é a melhor sim, ferramenta que temos para desenvolver, tanto o nível pessoal como sim, em qualquer estamento, né? Então, levo 8 anos estudando a área de inteligência artificial, sim. mas já na Drona, que a gente já usava a inteligência artificial há 10 anos, né, mais ou menos atrás. Então, me apaixonei. Só que eu percebi que estava ocorrendo uma coisa com todo esse, a gente chama lá na Espanha, o boom, que é esse ressurgimento das grandes tecnologias, sobretudo a invasão da tecnologia de inteligência artificial na nossa sociedade, né? Sim, sim. Com a democratização dela. Então, eu percebi que iam acontecer muitos fatos pela falta de conhecimento, e aconteceu justamente com um amigo. Ele foi enganado a investir em uma empresa de inteligência artificial que fazia o que muitas ferramentas de inteligência artificial faziam grátis, que prometia, né, fazer tudo isso. Então eu digo, gente, se a gente não democratizar o que é a inteligência artificial, a usabilidade das ferramentas, como é o conhecimento dessa ferramenta, muitas pessoas vão ser enganadas, porque ela é uma ferramenta muito poderosa em muitos âmbitos, né? Então, a Global Future eu montei justamente com isso, com a ideia de democratizar a usabilidade e o conhecimento sobre a inteligência artificial, mas, sobretudo, que fosse inclusivo para todas as pessoas. Eu formo desde jovens a pessoas maiores de 70 anos com casos de sucesso. Tem um muito Porque a bonito, gente pensa inclusive. assim, que a inteligência artificial é uma coisa que surgiu agora, de um mês para cá, Não. né? E ela já existe há muitos anos, né? Já se trabalha com ela há muitos anos. Só que o que você falou que é legal é que o conhecimento ele nos dá até
razão da existência, porque ele me leva a tomar decisões. E, por exemplo, a inteligência artificial tem muita falta de conhecimento, isso, a ignorância, ela causa medo, né? Porque tem pessoas com medo da inteligência artificial, achando que ela, uma hora dessa, ela vai causar uma guerra intergaláctica, soltando foguete de países para todo lugar e que ninguém vai conseguir controlar. Ou seja, ela vai dominar o ser humano. Dizem que é o perigo da humanidade, não sei ainda se é ou não, né? A inteligência artificial vai entrar em todas as áreas, se não já está entrando, na saúde, na educação, uma série de coisas, e é preciso que haja um conhecimento para tomar certas decisões, inclusive os governos precisam conhecer para tomar algumas decisões. Essa empresa Global Future, ela faz exatamente isso, ela explica, ela informa, ela forma pessoas para entender o que é inteligência artificial. É isso aí, eu estou falando bobagem. Exatamente, não, perfeitamente explicado, perfeitamente explicado. Justamente essa empresa eu criei com um propósito maior, que é o propósito de ajudar o ser humano a entender Sim. realmente o que é a inteligência artificial. Eu percebi também outra coisa, que existem duas correntes muito grandes no mundo em termos de inteligência artificial, quando a gente fala. Uma que justamente promove o medo. Sim. Por quê? Porque se eu promovo o medo, o que é que eu faço? Eu faço você dependente. É uma forma de mim. dominação, né? O medo é uma forma de Exatamente, né? dominação. Sempre foi, em todas as nossas Sim, histórias, toda a história da humanidade a gente atravessou por correntes que o que promovia era o medo como forma de dominação. Mas eu sou proclive a uma corrente, aonde justamente o que eu faço é todo o contrário. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Vamos entender o que é e vamos usar como ferramenta a favor nosso, Sim. porque eu acredito que a inteligência artificial vem para ajudar o ser humano a entender e voltar a ter tempo de qualidade em muitos aspectos. Sim. Porque realmente o que é a inteligência artificial? Ela tira aquele trabalho que é monótono, que é de raciocínio lógico, não o raciocínio, digamos, criativo, não aquele outro tipo de desenvolvimento que a gente deve favorecer mais como ser humanos. E eu acredito firmemente que acabaremos tendo mais tempo de qualidade com a família, para fazer coisas de ócio, para aprender novas coisas, com a ajuda da inteligência artificial. Exatamente. Inclusive, a gente conversava ainda agora sobre que é importante a gente falar sobre a sua participação na Jocum, né? Que quem estiver nos vendo e entender o que é Jocum, vai entender a conversa. Quem não estiver entendendo o que é Jocum, procura um pouquinho que seria Jovens com uma Missão, que vai entender. Como foi essa sua parceria com a Jocum? Como aconteceu? Eu conheço há muitos anos o pastor Eliel. Ele morou inicialmente em Bilbao, foi um dos precursores. Bilbao é a cidade que você mora na Espanha. Cidade que eu moro lá na Espanha. Certo. Então, ele foi um dos precursores da Jocum lá, fazia muitos programas, eu atendia também. Então, ele, quando precisou, dentro de um programa que a Jocum tem, que se chama B1, que é Business with a Mission, que é negócios com uma missão, a tradução. Sim. Então, ele precisou de exemplos de empresários que faziam negócios mais além de uma questão de lucratividade. Sim. Negócios realmente com uma missão, Sim. com um propósito mais além, ajudar o ser humano, o pensamento cristão, bom, enfim, todos os benefícios que a gente... Bem-estar social, né, exatamente. da pessoa. Então, eu passei a dar aula na área de tecnologias sobre como criar empresas com uma missão, como fazer negócios com uma missão, como a tecnologia pode ajudar, porque é incrível quando eu tenho uma inteligência artificial minha própria, que eu treino ela há muitos anos, eu chamo ela Nia. Então, Nia. Porque Ninha. eu fiz N-I-A. Ah, Ninha. Ninha. Inteligência Espanhol, artificial, espanhol né? seria Ninha.
Sim, 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 exatamente. sim. Então eu treino ela há muitos anos, então quando eu vou dar aula na Jocum, eu sempre converso com ela antes. Eu digo, Ninha, me ajuda, porque hoje, por exemplo, eu vou dar uma aula de marketing na Jocum. E aí, vamos ver na Bíblia onde estão as aplicações de marketing. Então, ela me ajuda a buscar, né, todas essas parábolas, Sim. todas as coisas que podem estar Jesus dentro fazia da um bom Bíblia. marketing com as parábolas, né? Excelente, né? Ele Excelente. chegava a criar discussões no assunto que ele queria, só com uma parábola, né? Hoje em dia a Exatamente. gente usa slide, uma porção de coisa, às vezes todo mundo dorme na palestra, mas ele falava e as E uma parábolas, comunicação incrível, né? é, Que perdurou anos e anos e anos e anos e anos e anos. sobreviveu a gerações. Certo, mas aí você foi dar começou esse trabalho na Jocum, e aí? Bom, e aí eles gostaram e eu continuo. Sempre que eu vou, eu procuro também falar sobre livros que tenham conteúdos que tem que ver com, digamos, a parte empresarial e a parte também, digamos, cristã Sim, e relacionada à Bíblia. sim. Então, Uma coisa importante a gente dizer é que muita gente pensa que o evangelho ele escraviza, pelo contrário, ele liberta, né? com O evangelho abre a visão do ser humano para a oportunidade da vida. Deus nunca quis nos escravizar. Deus é um ser tão poderoso que ele diz: vocês podem viver a vida de vocês, né? o Vocês podem, livre-arbítrio. a livre escolha de vocês, livre-arbítrio, né? E a gente que fica se escravizando, muitas das vezes nós é que achamos que Deus nos proíbe de alguma coisa. Não, você é livre para viver. Pessoas acham que o cristianismo ele é uma religião. Não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Viva a sua vida, né? Adore seu Deus do cristianismo e pronto. Com certeza. Mas aí você começou a trabalhar na Jocum com esse propósito, treinando jovens, né? Jovens até, talvez até de mais idade, não é isso? Sim, lá não temos idade, Sim, né? Realmente é o que se separa os grupos, mas está aberto a todo mundo. Mas, sobretudo, hoje eu atuo mais com a Jocum, quando eles me chamam, são para aulas de criação de empresas com uma missão. É certo. onde mais eu faço coisas com. Mas você continua tendo contato com o pastor Eliel. Sim, sim, com Ah, certeza. Ele mudou, agora já não mora mais em Bilbao, ele mora em Toledo, uma cidade histórica mas é maravilhosa, próximo. mais próximo a Madrid. De Bilbao a Madrid a 380 quilômetros aproximadamente, e de Madrid a Toledo é uma hora. Uma Hum, hora. Dá mais 5 horas, mais ou menos, de onde ele está. De onde você Sim, mora para onde ele está. 4 horas e meia É, é. aproximadamente. Se não tiver engarrafamento, se tiver 5 horas, né? Com certeza, com certeza. E nós só vamos citar então a Allianz A Allianz Growth Investment. Investment, que é uma gestora de fundos de investimento, que Exato. você só é a diretora estratégica, não E sou sócia sócia fundadeira e diretora também. estratégica, mas você não é Exatamente. executiva, não é A CEO. CEO não. No caso, seria Miguel Ángel Temprano, que é um grande conhecedor do mercado financeiro, considerado o Warren Buffett europeu. É uma pessoa com um conhecimento incrível sobre esses mercados. E aí fundamos essa gestora, e estamos em busca do último sócio que gostaríamos que fosse da América Latina, pode ser Sim, brasileiro. sim. Gostaríamos porque em um futuro a gente pretende abrir a gestora também aqui na América Latina. E uma gestora de fundos de investimentos para fazer investimentos em todas as áreas. A única área que a gente ainda não abriu é a área de real estate, que é toda essa parte de investimentos imobiliários. Ah, sim. Mas trabalhamos com todas as outras áreas de gestão de investimento financeiro. Sim, sim, sim. E
Você também foi premiada pelo governo da Espanha como uma das mulheres referentes da Espanha. Foi isso? Como foi esse prêmio? Que prêmio é esse? Bom, o presidente da Espanha criou dentro da presidência uma área que é como se fosse um ministério para fomentar a inovação tecnológica na Espanha, a criação de empresas inovadoras em vários âmbitos. E eu fui nomeada para ser uma das mulheres referentes e Ba- recebi do presidente, tenho aí a foto nas redes sociais com ele, esse nomeamento de mulher referente da Espanha. É um orgulho, né? Sim. Não sendo espanhola, bom, tenho a nacionalidade, mas de origem brasileira e acabar sendo Lá na Espanha referente. é uma monarquia presidencial, Lá é uma monarquia, né? Tem rei presidencialista, né? e tem presidente. Sim. Tem um congresso e quem preside o congresso é o É presidente. o presidente, né? Ah, legal, Exatamente. você tinha essa informação. E o rei lá ainda é Juan Carlos, Não, ele entregou há anos a coroa para o filho filho dele, Felipe, Felipe. então é o atual rei, que também estive com ele, ganhei outro prêmio, e Ah, aí sim. também estive Você com- também recebeu um prêmio internacional de inovação em robótica e inteligência artificial. sim, bom, vários aí. Então, definitivamente, nós não precisamos ter medo da inteligência artificial. Você conversa com Ninha E ela diariamente, ela lhe trata, não sai correndo atrás de não ninguém. sai. Ela Não, eu entendo, às vezes, o medo vem do do desconhecimento, né? A desconhecimento. falta de informação gera medo. Mas é verdade que a capacidade da inteligência artificial é uma coisa assombrosa, né? Se você não sabe, a ciência-ficção também contribuiu muito para que a gente tenha essas imagens de filme onde a inteligência artificial domina, né? Sim. O homem. E é verdade que tem alguns fatos que ocorreram. Existe uma anedota que uns computadores da Google estavam de inteligência artificial se comunicando entre si e haviam criado uma linguagem própria que nem os próprios programadores já conseguiam controlar e foram desligados. Eu não sei se isso é um fato verídico ou se é Fictício. ficção, É. porque existe já muitas coisas em torno, né, a tecnologia. É verdade que vai crescer muito, porque eu já estou agora há uns anos estudando computação quântica, que é a próxima pegada Próxima geração, tecnológica, né? a próxima revolução tecnológica que vai haver com a computação quântica. E a computação quântica, ela vai multiplicar infinitamente a capacidade dos computadores que conhecemos a dia de hoje. Então, quando isso chegar junto com a capacidade de desenvolver a inteligência artificial, é verdade que vai dar medo, porque a inteligência vai multiplicar a sua capacidade. Mas eu sempre digo, em uma das aulas que eu dou, eu falo sobre a inteligência artificial aplicada aos humanoides, que são os robôs com aspectos humanos, Sim. mas com pensamento, ou seja, corpo de robô e pensamento de inteligência artificial. Ainda são seres que dependem da energia, Sim. dependem de estar conectados, dependem de se alimentar de uma fonte energética. Então, aí é onde a gente ganha Qualquer coisa a gente puxou a da batalha. tomada, acabou. Sempre costumo dizer, É, brincando, qualquer coisa a gente puxa da tira eles. tomada, acabou. Mas há de Exatamente. chegar o tempo em que eles serão autossuficientes, será? Olha, eu represento o MIT. MIT é a Universidade Tecnológica de Massachusetts, em Boston, e formo parte do leadership team do MIT na Europa, na Espanha em concreto. E a gente se reúne de vez em quando. Eu estive em uma reunião com o diretor-geral da área de liaison projects do MIT, e ele estava me contando que uma das tecnologias que se está estudando é replicar a capacidade
do corpo humano e do cérebro humano de se alimentar para trasladar isso a uma inteligência artificial. Então, o dia que a gente conseguir que isso aconteça, talvez aí ficam as perguntas no ar. Quem, quem desligará a inteligência artificial? Né? Exatamente. Quem controlará? Pessoal, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Um sonho, para se tornar realidade, exige muito mais do que a vontade do sonhador. É necessário ter coragem, sabedoria, determinação e, acima de tudo, a ação. Há mais de uma década, a Wiki Telecom surgia como um grande sonho na mente do empresário Paulo de Tarso Baima Filho. E como mentes conectadas mudam o mundo, em 2010, esse grandioso projeto começava a se concretizar. Nascia a maior operadora de telecomunicações do Maranhão e uma das maiores do Brasil. Homologada pela Anatel, a Wiki Telecom possui mais de 35 mil quilômetros de rede backbone, com 100% fibra ótica, totalmente própria, abrangendo 9 estados e o Distrito Federal. Somos uma das operadoras que mais cresce no Norte e Nordeste. E para garantir nosso pioneirismo e excelência no mercado, investimos em uma infraestrutura de rede de última geração, através de implantação de Smart Cabines com a tecnologia DWDM em todas as nossas rotas, garantindo a máxima qualidade e segurança aos nossos clientes. A Wiki Telecom possui atuação fortemente consolidada nos estados Maranhão, Pará, Piauí, Ceará e investe continuamente na expansão de sua rede para outros estados. Ao todo, levamos conectividade para mais de 400 cidades do Brasil, oferecendo um atendimento de excelência a clientes residenciais, empresariais, provedores de internet ISP e governamentais. A Wiki oferece os serviços de internet banda larga, link dedicado, LAN to LAN, construção e manutenção de redes FTTH e Metro, telefonia fixa IP e soluções de data center, como armazenamento de dados em nuvem e hospedagem física de equipamentos dos clientes, utilizando toda a qualidade, segurança e infraestrutura dos nossos 2 data centers, sendo um deles considerado o maior data center do estado do Maranhão. Para garantir um atendimento de qualidade e excelência, investimos na capacitação e profissionalização dos nossos colaboradores. Nossas equipes de suporte e monitoramento estão à disposição dos nossos clientes para solucionar qualquer eventualidade. Para consolidar ainda mais nossa hegemonia, nossa rede foi construída em anel com total redundância, sendo 100% própria, ou seja, sem a necessidade de terceirização de transporte, além de oferecer segurança e proteção anti-DDoS. E para garantir a máxima eficiência em conectividade, estamos conectados aos principais IX nacionais e a 9 IX internacionais. E ainda com o objetivo de oferecer mais oportunidade de alcance aos nossos clientes, fazemos swap de rede com outras grandes operadoras do Brasil. Nossa principal meta é continuar avançando e conectando muito mais pessoas ao mundo, através das nossas soluções em conectividade. Por isso, investimos continuamente em novas tecnologias para garantir mais oportunidades e um futuro melhor para todos. Wiki Telecom, construindo futuros através da conectividade. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174.
Olá, amigos! Gostaria de convidar a participar do segundo congresso da Teoria do Design Inteligente TDI, nos dias 24 e 25 de outubro no Teatro Zenira Fiquene, ali no Toru, Faculdade Anhanguera, com a presença de Dr. Marcos Eberle, um dos maiores cientistas do Brasil, além de outros grandes nomes da TDI. Embarque nessa jornada de conhecimento e fé. Inscrições pela plataforma Simpla. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Voltamos aqui com nossos patrocinadores, o Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. São mais de 35 mil quilômetros de rede 100% fibra ótica, presente nos estados Maranhão, Pará, Piauí e Ceará. A número 1 em fornecimento de internet empresarial, governamental e para provedores ISP. O IBMED, Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, instituto especializado na prestação de serviços médicos e hospitalário nas esferas pública e privada. Cell Dental, clínica odontológica especializada em atendimento e serviço de qualidade demais. Sorriso saudável com cuidado e excelência. E a CB2Go, a melhor cafeteria de São Luís, localizada no Renascença. Oferece uma grande variedade de opções, bebidas quentes e geladas, cafés especiais, cappuccinos, chocolates, frappés e vários acompanhamentos. Peça pelo iFood ou pelo telefone WhatsApp 3210 1032. Aproveitando para a gente falar do segundo congresso da Teoria do Design Inteligente, que acontecerá nos dias 24 e 25 de outubro, sexta e sábado, das 8 às 20 horas, no Teatro Zenira Fiquene, na Faculdade Anhanguera, Avenida São Luís, Rio de França. Fique atento para as nossas informações. Os ingressos são pela plataforma simpla.com.br. Basta pesquisar pelo nome do evento, segundo Congresso Maranhense da Teoria do Design Inteligente. Importante, não deixe passar a virada do primeiro lote, vai ter um aumento, adquira logo o seu ingresso. Os palestrantes são Dr. Marcos Eberle, PhD em Química, escritor, professor universitário, presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente e um dos maiores cientistas do Brasil da atualidade. Professor Carlos Júnior, pesquisador, palestrante, advogado especialista em filosofia do direito e professor de teologia. Dr. Rodrigo Pena Firme, doutor em antropologia, mestre em ciências ambientais e florestais, biólogo especialista em meio ambiente, ecologia e suas interações com a sociedade. E Dr. Tiago de Mello, um dos maiores farmacologistas do Brasil, doutor em ciências filosóficas e pós-doutor em farmacologia. Além disso, teremos palestrantes internacionais com palestras exclusivas remotamente. O Dr. Arturo Valdebenito, que é diretor de projetos internacionais do Ministério Latino-Americano de Answers in Genesis, engenheiro mecânico e mestre em teologia. E o Dr. John West, vice-presidente do Discovery Institute em Seattle, diretor executivo do Centro de Ciências e Cultura do Instituto. Não deixe passar essa oportunidade de participar. Além disso, nós teremos um passeio para os Lençóis Maranhenses com o Dr. Marcos Eberle e professor Carlos Júnior nos dias 20, 21 e 22. Você pode ter essas informações do pacote pelo telefone 98, código 991826187. Vou repetir, 98, código 991826187. Você pode também adquirir os nossos produtos, camisa, boné, caneca, e em breve teremos os livros do professor Marcos Eberle, Fomos Planejados, Antevidência e o Debate do Século. Tá? Além disso, teremos ainda
o livro do Dr. João Paulo Reis, que é, me ajuda aí? A Fé dos Ateus, tá? Teremos aqui esses produtos do evento, tá bom? Bom, então, voltamos aqui com a doutora Fábia Silva, de São Luís do Maranhão. Doutora Fábia, deixa eu só me organizar aqui. Qual é o futuro da inteligência artificial? Bom, Só para as pessoas não ficarem com medo mais. eu vejo o futuro de forma otimista, né? Como comentávamos antes, eu vejo uma grande evolução com a ajuda da computação quântica, aumentando essa capacidade da inteligência artificial de computar informação. Vejo um futuro onde nós, humanos, podemos usar essa ferramenta para ganhar tempo de qualidade, como citei anteriormente, né, para poder fazer coisas que realmente muitas vezes não podemos fazer, porque hoje somos presas, como a gente diz, do trabalho, de ter que fazer tarefas muito cansativas, monótonas, tarefas que podem ser realizadas pelas máquinas, não? Então eu vejo esse futuro desenvolvido com bons olhos. Se sabemos, lógico, aprendemos sobre o conhecimento e saberemos usar a inteligência artificial. Eu vejo desta forma. E como os jovens eles podem usar, ou conhecer, buscar o conhecimento da inteligência artificial? O que o jovem deve fazer, na sua opinião? Olha, eu acho, e sempre disse, hoje vivemos em um mundo comunicado, né, interconectado e, sobretudo, um mundo onde a internet está ao alcance de todos. E prova disso é um dos patrocinadores que temos que fornece essa internet de uma forma, né, maravilhosa para todos nós. Então, voltando um pouco a essa questão, hoje você tem buscadores como o Google, como muitos outros, onde você pode conseguir informação sobre o que é inteligência artificial, ou inclusive as próprias inteligências artificiais grátis que a gente tem, como o ChatGPT, que quase todo mundo sabe usar. É verdade que existe um passo entre você se comunicar de forma natural com a inteligência artificial, saber fazer a comunicação correta, que se faz através de um bom prompt, né? Que é um tipo de engenharia de comunicação que você faz de forma que o ser humano possa ser entendido pela inteligência artificial para devolver uma informação de qualidade. Mas, se você perguntar de forma natural, hoje em dia, cada vez mais a inteligência artificial vai entender o ser humano, porque para isso ela está preparada. A gente se converteu ultimamente em, digamos, professores da própria inteligência para se entender de uma forma mais simples, né? A gente está alimentando as inteligências artificiais e chegará um momento que ela será capaz de entender a linguagem natural. Sim, então, poderemos nos comunicar melhor. Hoje, uma pergunta errada para a inteligência artificial é uma resposta errada. Exatamente, porque existe uma questão que a gente chama alucinação da inteligência artificial. Mas eu gosto de explicar mais bem de outra forma. Quando eu dou aulas de inteligência artificial, eu gosto de vir desde o começo, da origem, o que é, para que as pessoas entendam. E eu sempre procuro explicar que a inteligência artificial é bem assim. Ela é como se fosse um grande arquivo de biblioteca, onde você tem que dizer concretamente a ela aonde buscar informação. Isso é o prompt, né? A forma que você tem que dizer a ela aonde, em que gaveta está essa informação, de que corredor da biblioteca, de que livro, de que toma. Então, assim, quanto mais específico é a informação da petição que você faz, do pedido de informação da inteligência artificial, melhor é a informação que ela vai te devolver. Ela vai ser. Exatamente, porque eu sempre explico. Vamos lá, eu pergunto para uma inteligência artificial aonde está São Luís? Pode ser que existam outros São Luís no mundo, né? Então, ela vai te dar a primeira informação que ela achar
nessa gaveta. Sim. Se você quer ser específico, me diz sobre São Luís que está no Brasil. Aí ela já vai buscar o São Luís que está no Brasil. E aí eu quero saber sobre São Luís, sobre, não sei, geografia de São Luís. Sim. Então, quanto mais você vai especificando São Luís do sobre Maranhão, o que capital quer, do Maranhão, por exemplo, ela já aí vai. ela já vai te dando a informação cada vez de forma muito mais Seria mais ou precisa. menos a pergunta mais objetiva e uma resposta mais objetiva dela. Exatamente. Se eu fizer uma pergunta vaga, por exemplo, ela vai me dar uma resposta que ela A entender. primeira resposta que ela encontra, Que ela digamos, né? Então eu sempre digo, não é um problema da inteligência artificial em si, a informação, é um problema de quem está perguntando, porque Comunicação, né? exatamente. Comunicação com Então ela eu que tá, sempre digo, tá falha. quando eu falo com Ninha, eu sou muito específica com ela, e como eu já levo ela treinando, inclusive ela já adquire determinados rasgos característicos da minha forma de pensamento, né? Então, muitas vezes, quando eu pergunto algo a ela, ela já sabe como eu quero que ela me responda essa pergunta e qual é a linha de pensamento que ela deve. Para as pessoas ter. não se assustarem, doutora Fábia, me responda uma coisa. Para as pessoas que estão nos vendo, nos assistindo. Quantos anos tem a inteligência artificial? Porque para muita gente ela surgiu o mês passado. Essa Por isso que ela assusta, né? é uma Mas boa quantos anos? pergunta. Muito boa pergunta, porque realmente todo mundo veio conhecer a inteligência artificial através da democratização e, sobretudo, da entrada na sociedade do chat GPT, né? Mas, Sim, na verdade, a inteligência artificial ela tem 78 anos 78. em desenvolvimento tecnológico. Mas quando a gente fala do termo inteligência artificial, ele tem menos anos. Ele tem 64 anos, ele foi, digamos, em um congresso em Dortmund, nos Estados Unidos, uns matemáticos decidiram chamar esse tipo de imitação da máquina, do computador, a forma de pensamento, de raciocínio humano, é uma inteligência artificial. E o termo, em concreto, tem 64 anos aproximadamente. Só para ficar claro também, qual é a diferença dos computadores de hoje dos computadores quânticos? Boa Assim, pergunta. É o só futuro. para as pessoas entenderem um pouquinho, não é? A computação quântica ela é uma computação complexa de se explicar, mas eu vou tentar. A gente Sim. que quando fala de computação quântica sempre se requer uma esfera Hoje para. ela é linguagem binária, não é isso? Sim, exatamente. Qual é a Mas diferença da também a linguagem? computação quântica Também é. usa a linguagem binária, só que ela usa como se fosse uma esfera. Ela usa em várias direções e ela é multidirecional, ela não é bidirecional como a computação Sim, clássica, sim. né? Digamos que a computação quântica ela se deu com a questão de poder conseguir, a gente chama atrapar em espanhol, seria o átomo através do raio laser. Então, conseguiu com a computação quântica que esse átomo gere uma capacidade computacional. Como o átomo ele tem uma forma esférica, Sim. então essa direção ela pode se dar em qualquer sentido, né? Então dizem muito para explicar a computação quântica, se usa aquele princípio do gato de Schrödinger, né? Que é você não sabe se o gato está vivo ou morto até que abre a caixa e vê. Sim. Então, a computação quântica leva um pouco esse princípio, você não sabe se a esfera computacional da quântica ela está em 1 ou 0, até que você não observa. Então, o olho do observador influencia na computação, no caso. É uma coisa muito complexa Mais de se complexa explicar, de entender, né? de Mas entender. no geral, assim, a velocidade de resposta do computador quântico, ele é muito maior, muito mais rápido Infinitamente do que maior. o computador agora que seria Atual. atual, né? Mas também a geração
do que seriam os qubits, que é digamos, é o parâmetro de medição da capacidade computacional, ela também é complexa porque precisa, para gerar um computador quântico, ele tem que estar refrigerado em graus que normalmente é muito difícil, né? Então, existem muito poucos computadores quânticos no mundo. Eu acho, se não me engano, a China tinha dois, Estados Unidos tem dois, a Europa de momento tinha um, e assim estão os grandes governos brigando por alcançar essa capacidade computacional quântica para começar a trabalhar. É um mundo ainda complexo de se programar, não existem muitos programadores quânticos no mundo. IBM está formando um grande núcleo de programadores especializados em computação quântica, e essa capacidade computacional, se eu não me equivoco, né? A Google fez um teste em um dos computadores quânticos que eles têm e foram capazes de processar 300 e pouco milhões de dados em questões de segundo, coisa que a computação clássica não conseguiria, ou requeriria de muitos gigabytes de dados para poder ter essa capacidade. Então, é uma coisa assim realmente comparativa Atualmente a gente não consegue nem extraordinária. imaginar, né? Não, Atualmente. não. É porque também quando difundiu-se o computador, o pessoal, né? Na década de 70, mais ou menos, não se imaginava a capacidade do computador em armazenar dados, nem transmitir. Era muito assim, muito Muito incipiente, muito né? pequena. Sim. E os computadores que tinham, alguns lugares tinham para corrigir provas, alguma coisa, era uma sala inteira, né, com a refrigeração, e tinha que ter o controle da umidade por causa das máquinas e tal. E hoje se tem um computador, um notebook aí que faz Sim, muitos que tem uma trabalhos. capacidade computacional muito maior, Muito maior do que há uns anos atrás, com 50 anos atrás, certeza. por exemplo. Eu espero Então, dentro de uns eu anos não acredito que em ver. 50 anos também, mas em Não, pouco tempo a gente vai ter computadores bem mais avançados, fazendo cálculos muito mais complexos, muito mais rápidos, né? Que são os exatamente. computadores quânticos. Eu acredito que, digamos, a chegada da computação quântica ainda na sociedade, eu acho que ainda vai passar uns 10, 15 anos para a Talvez, gente mas não chega a começar. 50, eu acho que não. Não. Eu acho que daqui a uns 10, 15 anos a gente cada vez mais vai ver. Eu É, ainda sou muito, estou numa fase ainda incipiente de conhecimento sobre. Comecei a estudar faz uns 3 anos computação quântica, mas eu considero que o meu conhecimento ainda é muito básico, porque realmente é muito complexo, é um mundo no completamente mundo novo. todo, vamos dizer que tem uns 5, 6, né? Computadores quânticos, Quânticos, pode ser, a dia de por aí, né? hoje, pode ser. Imagina ter essas informações, ainda está um pouco difícil. E outra coisa que também é um medo é porque dizem que a computação quântica ela é capaz de decifrar todos os algoritmos existentes hoje criados pela computação clássica. Então, se um computador quântico se cruzasse com a computação clássica que a gente tem hoje, ele acabaria decifrando todos os algoritmos de segurança de governos e tal. Então, existe aí toda uma área que está estudando como vai ser implantado Quais na as sociedade e consequências, né? as consequências de fazer de forma desordenada, né? Sim, sim. Isso requer realmente muitos estudos, como vai ser. Vamos ver o que é que vai acontecer. É um Talvez a futuro, ideia é não criar algo que não se controle, né? sim, Não se possa controlar, né? Porque aí ele passa a ser o controlador aí, tudo por água abaixo. com Mas, certeza. mas enfim, vamos esperar ver o que Assuntos acontece. muito interessantes É, para a gente ver o que é que e vai mais acontecer no tarde. futuro. Fábia, você disse que é mãe também, não é? Você tem quantos filhos? Tenho uma filha, Uma filha, não quer mandar um filha. recado para ela? Ai, Denê Aqui, ó. deve estar lá na Espanha. Ela nasceu lá em Bilbao. Sim. E agora ela está de 7 meses de Opa, grávida. pois mande um recado para ela. Vou ter meu neto, Denê Kepa
que é o marido dela. Um beijo para vocês desde aqui de São Luís. Estamos esperando o ano que vem que você traga o nosso novo Ludovicencinho internacional que vai nascer. Se Deus Beijo. quiser. Olha, Fábio, foi muito bom a gente conversar, conversa bem interessante, um assunto bem legal, não é? Ah, sim, vamos dar o kit para ela aqui, vamos aproveitar. Dar o nosso kit para ela de lembrança, para ela levar para a Espanha. Tem Guaraná Jesus, isso aqui é uma lembrança da empresa para você. Que lindo! Sempre Obrigada! com o máximo Olha, carinho que nós que coisa! damos de presente. Tem Guaraná Jesus Explica dentro. aqui, Guaraná Jesus, eu tô vendo aqui umas garrafinhas lindas Da Wiki da Telecom, Wiki um dos nossos Telecom. patrocinadores, tem gelé de pimenta, Ai, que delícia! Muito obrigada! coisas que você não vai ver na Espanha, mas vai Não, ver aqui. com certeza! Muito obrigada! Nós agradecemos sua honra. presença, foi assim muito rápido a gente decidir. Muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado para a gente e um grande abraço para você. Eu quem agradeço ao programa. Continuem, por favor, difundindo essas informações Sim. a todas as pessoas. Obrigado pelo detalhe e obrigado a todos os patrocinadores, né, que sempre fazem possível Sim, isso sim, acontecer. Obrigada a Um todos. abraço grande. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Olá, amigos! Gostaria de convidar a participar do 2º Congresso da Teoria do Design Inteligente TDI, nos dias 24 e 25 de outubro no Teatro Zenira Fiquene, ali no Toru, Faculdade Anhanguera, com a presença de Dr. Marcos Eberle, um dos maiores cientistas do Brasil, além de outros grandes nomes da TDI. Embarque nessa jornada de conhecimento e fé. Inscrições pela plataforma Simpla. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.